Audio Jungle. Olá pessoal! Nesta videoaula iremos abordar um tema muito utilizado pelo advogado criminalista no seu dia a dia. Vamos falar sobre a ação mandamental de caráter constitucional do habeas corpus. Eu me preocupei em escolher questões da OAB e também de alguns concursos públicos, dentre eles a magistratura e a defensoria pública, para que você possa conhecer o estilo de cada examinador. Eu optei também em desenvolver cada questão num vídeo apartado, para que não fique muito maçante para o colega. Então, em cada vídeo, eu trarei a explicação do porquê da alternativa estar correta e o porquê dela estar incorreta em cada questão apresentada. Vamos, a partir de agora, abordar a primeira questão de 10, que eu escolhi a dedos para que você possa observar como o examinador tem perguntado na OAB e também em alguns concursos públicos. Acompanhem comigo a nossa videoaula de hoje. Primeira questão de 10. Caiu no exame da OAB. Assinale a opção correta do habeas corpus. Cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Pensem comigo qual é o objetivo do habeas corpus. Qual foi o espírito do legislador constitucional quando ele criou essa ação mandamental? Os colegas que estão se aprofundando na matéria do direito constitucional, como também no processo penal, com certeza estão me respondendo, professor, o habeas corpus ele é destinado para proteger a liberdade de ir, de ficar e de vir, segundo Pontes de Miranda. Logo, quando o examinador ele pergunta que se a pena privativa de liberdade já foi extinta, cabe a ação constitucional do habeas corpus? Claro que não, né, pessoal? Essa questão, inclusive, ela está sumulada pelo Supremo. É a súmula 695, que diz exatamente o seguinte: não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Não cabe o habeas corpus. E aqui vai a primeira dica importante para você. O examinador, ele tem optado em recortar e colar o texto da lei e o texto das súmulas do Supremo, às vezes também do STJ. Então fica a dica, grifem no código de vocês, grifem na Constituição de vocês os temas pertinentes à matéria que você está estudando, porque a probabilidade do examinador recortar e colar o texto da lei é muito grande, como vocês puderam observar aqui na alternativa A, que está equivocada. Vamos analisar a alternativa B. É incabível pedido de habeas corpus em favor de beneficiado com a suspensão condicional do processo, já que inexiste ameaça à sua liberdade de locomoção. Muito cuidado aqui. O examinador, ele está exigindo de você um certo conhecimento da Lei 9.099/95. No artigo 89 dessa lei, existe um benefício destinado a todo aquele que está sendo processado por um crime cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Todo aquele indivíduo que estiver sendo processado por um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, e desde que preencha os requisitos do artigo 77 do Código Penal, poderá ter o seu processo suspenso e, após um período de prova,
caso ele cumpra rigorosamente as imposições do magistrado, o que acontecerá? Será extinta a punibilidade. Bom, professor, então se o indivíduo está gozando deste benefício, ele não pode utilizar o habeas corpus? Claro que pode, pessoal. Quando? Quando ele estiver diante de uma ação penal que não tenha justa causa. Se não existir justa causa para a ação penal, ele pode sim impetrar um HC com fundamento no artigo 648, inciso 1, visando trancar aquela ação penal, mesmo que ele esteja gozando do benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95. Observem que essa questão ela é pacificada nos nossos tribunais superiores. Logo, o colega já conclui que está equivocada a afirmação da alternativa B. Vamos enfrentar a alternativa C. Em princípio, ressalvada a manifesta ilegalidade, descabe o uso de habeas corpus para cassar indeferimento de liminar. Será que está certa essa afirmação? A súmula 691 assim o diz. Vejam a redação da súmula e vejam a importância de você ler o texto da lei e também as súmulas dos nossos tribunais superiores. Não compete ao Supremo conhecer de HC impetrado contra a decisão do relator, que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Aqui eu faço uma pausa para explicar essa súmula 691 a todos vocês. O Supremo definiu que não cabe HC da liminar negada. Não cabe HC da decisão monocrática. A liminar ela é julgada pelo relator. Antes de submeter o habeas corpus para análise da Câmara. Entretanto, pessoal, diariamente, os advogados criminalistas demonstram aos ministros do STJ, aos ministros do STF, que há necessidade de superação da súmula. Quando? Quando existir uma decisão teratológica. Quando o ministro do STJ ou quando o ministro do STF ele se defronta com uma questão em que a decisão é teratológica, ou seja, a decisão é absurda. O que eles fazem? Eles dizem, bom, a súmula 691, ela não permite que esse HC tenha segmento, que ele seja sequer recebido. Logo, eu não conheço desse HC, mas eu concedo a ordem de ofício. Por quê? Porque eu, ministro do STJ, ministro do STF, sou obrigado a enfrentar e fazer cessar uma coação ilegal quando a decisão for teratológica. Logo, neste caso específico, eu vou superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Mas na nossa questão de hoje, na alternativa C, eu deveria assinalar como correta. Por quê? Porque eu não posso aumentar a questão. Eu não posso divagar em cima da questão. Em momento algum, disse o examinador que a decisão era teratológica. Logo, a afirmação está correta de que os tribunais não aceitam HC impetrado contra uma liminar julgada de forma monocrática.
Então o colega deveria assinalar a C como correta. A alternativa D diz que admite-se ajuizamento de HC para discutir a concessão do sursis, ou seja, suspensão condicional da pena, nos casos em que se discuta a aplicação da pena. Muito cuidado com essa questão. Por quê? Onde que o juiz ele nega ou ele concede a suspensão condicional da pena? No momento da sentença. Ao aplicar a pena, o magistrado ele verificará se aquele réu ele preenche os requisitos para gozar da suspensão condicional da pena. E contra a sentença não cabe habeas corpus. Por quê? Porque contra a sentença existem 2 recursos regulares para impugnar aquelas matérias. O primeiro recurso é o chamado embargos de declaração. Então, quando a decisão for omissa, obscura, ambígua ou contraditória, deverá a parte sucumbente opor embargos de declaração. Logo, se cabe embargos de declaração, não cabe a impetração de habeas corpus. Agora, quando não se tratar dessas questões de ambiguidade e contradição, a parte sucumbente deverá apelar, levar esta matéria para o tribunal por meio de uma apelação. Logo, também não cabe a impetração de habeas corpus. Então, a alternativa D, ela está equivocada. Vamos continuar caminhando agora para a nossa próxima questão, que, como eu já disse, virá no próximo vídeo. Se liguem nas nossas dicas.